Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar de energia. Bom, pessoal, não é de hoje que várias pessoas pedem pra gente nos comentários dos vídeos do canal para falar de energia. Em especial tem uma pessoa que é sempre a mesma mensagem. Eu acho que essa pessoa tem o texto já salvo no bloco de notas, então sempre que tem oportunidade ela vai colando. E recentemente eu abri uma nova caixa de diálogo lá no Instagram para pedir sugestões de vídeos para vocês. A gente está com vídeos muito legais para sair, elaborados, inclusive tem um vídeo num formato novo que eu preparei já tudo, só estou esperando alguns detalhes para de fato gravar e depois sair para vocês. Como esses vídeos são mais elaborados, demoram mais. E eu quero continuar trazendo conteúdo bacana para vocês. Então a gente faz essa troca, vocês me falam um pouco do que vocês querem ouvir, eu conto para vocês a minha visão, enquanto outros vídeos que eu tenho vontade de falar e fazer vão ficando prontos, vão saindo do forno. E dessa vez, esse rapaz, que é o Francisco, ele mais uma vez manda pra gente essa pergunta sobre energia, que é: o que é energia? Existe uma energia primordial? Quando sai vídeo de energia? Hoje saiu o vídeo de energia, finalmente, Francisco! Então, depois de tanto perguntar pra gente, a mesma pergunta, tá aqui um vídeo de energia. Essa pergunta é bastante complexa e as diferentes tradições, muitas tradições, falam sobre uma energia primordial. De tudo que é parte do mundo. Inclusive tem até um livro, não sei se tem em português, mas é exatamente um livro que fala de energia. Se não me engano, o autor pega mais de 40 termos diferentes para explanar, para explicar um pouquinho do que se trata, qual o contexto e tudo mais. Não é exatamente uma indicação, mas para quem tem curiosidade, está aí uma possibilidade de pesquisa. E já que cada tradição tem a sua própria denominação, tem uma forma de ver essa energia primordial,